Declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Piaí do Sul, de 9/7/2020. Sessão esta extraordinária. Pela produção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Eu convido o nobre secretário Luciano de Júlio Solec para fazer leitura da sessão do dia e da ata anterior. Por favor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores que estão ligados pela internet, ao Edson, aos funcionários e a todos que nos assistem. 14ª sessão virtual, pauta da 8ª sessão extraordinária de 2020. No pequeno expediente, a leitura da pauta da sessão do dia, leitura da ata da sessão extraordinária anterior. No grande expediente, a apresentação dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, número 015-2020, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 014-2020, parecer jurídico 08-A de 2020. Na ordem do dia, em uma única discussão e votação, o projeto de lei 010-2020, que trata do anteprojeto de lei de número 007-2020, de autoria do Executivo Municipal, que traz por súmula, autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no Orçamento Geral, com inclusão sincronizada no PPA, na LDO e na LOA, e da outras providências. Ato da sessão extraordinária de 7/2020. Aos 30 dias do mês de junho de 2020, às 19 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Piaí do Sul, o primeiro secretário interino, o vereador Dalnei José Maciel Bueno, e os seguintes vereadores acompanharam a sessão extraordinária virtual pelo aplicativo Skype, os quais participaram virtualmente: Maria Olímpia de Almeida, Márcio Flávio da Silva, José Carlos dos Santos, Rodenei Samir Jaime, Edson Antônio Staro. Na oportunidade, o primeiro secretário, vereador Dalnei José Maciel Bueno, realizou a leitura da pauta da sessão e, em seguida, a ata da sessão extraordinária. Na sessão anterior, colocada em discussão e votação, a referida ata, a qual todos os vereadores votaram pela aprovação sem divergência. Passando para a ordem do dia, ocorreu a segunda discussão e votação do projeto de lei 0001-2020, anteprojeto de lei 008-2020, de autoria do Executivo Municipal, o qual concede piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, da forma que específica e da outras providências. Colocando em votação, o referido projeto foi aprovado por todos os presentes da sessão virtual, não havendo mais nenhum comentário por parte dos vereadores, e mais nada a se tratar. Em nome de Deus, o primeiro secretário interino, o vereador Dalnei José Maciel Bueno, encerrou a presente sessão virtual, agradeceu aos funcionários que prestaram auxílio para a sessão extraordinária fosse realizada, agradeceu aos demais vereadores e funcionários que acompanharam virtualmente a sessão, e o vereador Dalnei José Maciel Bueno subscreve e assina. A mesma encontra em discussão, senhores vereadores. Em aprovação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, por favor, secretário. No grande expediente, apresentação dos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 015. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, 014/2020. Parecer jurídico, 008/2020. Todos os pareceres estão de comum acordo, todas as comissões, e os membros das mesas são favoráveis aos referidos projetos. Podemos pedir dispensa da leitura dos mesmos, senhor presidente. Por favor, continuidade. Então, na ordem do dia, em uma única discussão e votação, o projeto de lei
010/2020, que é o anteprojeto de lei 07/2020, de autoria do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral, com inclusão sincronizada do PPA, LDO e LOA e da outras providências. Referido projeto se encontra em discussão, senhores vereadores. Não tendo ninguém a discutir, já temos a presença do voto do João Carlos, do Márcio e da Maria Olímpia. Na sequência... Aprovo. A Maria Olímpia está na tela. Aprovo, ciência para ele. Ok, obrigado. Zé Carlos. Uhum. Zé Carlos. João Carlos, que estava ausente, mas já justificou o voto. Na sequência, Staron. Aprovo. Luciano. Aprovo. José Carlos. Aprovo. Samir, não sei se encontra na tela ou não. Os três não presentes, João Carlos, e Márcio já encontram-os favoráveis também. Daunei já também. temos a maioria. O Daunei também aprova. O Daunei também já colocou a posição do seu voto favorável. Portanto, só não temos a colocação do voto Samir, mas provavelmente será também favorável. Projeto de lei este é aprovado pela maioria absoluta. Enfim, todos os presentes e na tela também. Projeto aprovado, o mesmo será encaminhado ao Executivo Municipal para dar continuidade no mesmo. Considerações finais, senhor presidente. Na sequência, não é apenas um comentário e eu solicito verbalmente aí do prefeito municipal a possibilidade de estudo e para que seja feito um trabalho no Cristo Redentor, na imagem do Cristo Redentor, na próxima colina Santa Marcelina, pois o mesmo se encontra bastante danificado e dependendo de um jato de água para que fique com uma aparência melhor, pois temos a obrigação de respeitá-lo, Pai maior e que nos protege de em todos os itens, todas as coisas. Então seria de ótima uma oportunidade já bem declarada, bem necessária para que seja feito um trabalho no Cristo Redentor. Aí vou entrar em contato diretamente com o prefeito para ver da possibilidade para que façamos uma melhora visual e assim fique muito mais gratificante. Na sequência, a palavra se encontra livre para qualquer colocação de algum nobre companheiro, tanto virtual quanto presencial. Senhor presidente, foi tema dessa casa já. Agora não me recordo o número do projeto aí, se alguém dos que estão ligado aí, Dr. Júlio ou a Gabriela lembrar, até por gentileza, aquele projeto que pedia para a Câmara para a liberação da contratação de um assessor jurídico ou de um jurídico para a Prefeitura, e ele passou por essa casa e foi arquivado. Eu particularmente manifestei o meu voto favorável na comissão, né, para que a Prefeitura, a Câmara Municipal concedesse a possibilidade da Prefeitura contratar, né? E gostaria que o projeto tivesse ido para a plenária, para que os vereadores pudessem manifestar o seu voto com relação a isso, né? Na possibilidade da contratação, porque está muito difícil para a parte jurídica do município vencer, né? Só o Wagner lá, toda a demanda que a Prefeitura Municipal tem. Então, eu acho que a Câmara puder colaborar com relação a isso, vai trazer benefícios, né, para que a Prefeitura possa fazer melhores defesas, né,
nas suas ações trabalhistas e outras demandas que o município vem apresentando, e com certeza o Dr. Wagner não está vencendo, e quem estivesse lá, é impossível, humanamente impossível o cara vencer todas as demandas. Então, porque a prefeitura pudesse realmente fazer essa contratação. Então, eu gostaria que o senhor visse com a assessoria jurídica ou a possibilidade da gente poder rever esse projeto aí e possibilitar a contratação, pelo menos, né, tem algumas pessoas que são, né, manifestaram o voto contrário, mas que a gente pudesse pôr no plenário, para que o plenário pudesse dar essa possibilidade do seu voto, senhor presidente. O senhor, queria que o senhor olhasse isso com carinho para nós, se for possível. Obrigado, senhor presidente. Na verdade... Na verdade, projeto esse que algumas comissões fizeram colocação que deveria passar em branco devido não ter índice para aprovação do mesmo, mas devido à necessidade bem colocada que o nobre vereador colocou, por inúmeras vezes via dificuldade do executivo, ou seja, do membro jurídico do executivo, inúmeros projetos e bastante coisa para ser feito, vendo a necessidade do trabalho de mais um auxiliar, eu, na verdade, não engavetei o projeto, e a gente já havia comentado algumas vezes a respeito do mesmo, no sentido de que o mesmo fosse levado a plenário para análise de todos, sabendo que apenas o índice está um pouco elevado, mas nós já tivemos índices em outros mandatos, em outros tempos, bem mais elevado. Pela ordem, senhor presidente, só uma colocaçãozinha na sua fala, por se o senhor favor, me permitir, com relação ao índice, porque agora também a gente não pode levar em consideração o índice, porque todos os setores econômicos do Brasil caíram. Então é uma coisa normal que o índice, que a arrecadação do município tenha regredido também. Então eu acho assim, uma justificativa plausível com relação ao índice, porque, né, se caiu 50%, ainda caiu pouco com relação ao que está acontecendo no Paraná e no Brasil e no mundo, vamos dizer, com relação a essa pandemia, né? Então, se for só a questão do índice, a gente justifica com relação a isso. Pode continuar, só para a gente, queria fazer a colocação na sua fala, senhor presidente. Com isso, eu tenho certeza absoluta que o índice não vai levar a nenhum critério de inegibilidade do nosso executivo municipal, devido à necessidade que se encontra, a justificativa que se pode colocar. Por inúmeras vezes vi a mesa abarrotada de trabalhos sem poder dar continuidade por apenas um só. A prefeitura tem um elevado número de trabalhos que sempre teve mais pessoas no setor. Agora, nesse setor, nesse mandato, que nós estamos tendo apenas uma pessoa. E a gente sabe da dificuldade e sabe que não vai ter condições de dar conta do recado. Portanto, a colocação do novo vereador é bem-vinda. Eu consulto, já que temos na tela o nosso jurídico, da possibilidade de vir esse projeto a plenário, para que cada um faça a sua colocação e justificativa no seu voto, ou positivo ou negativo, que cada um tenha liberdade intensa e pode fazer aquilo que quiser, mas que cada um faça a sua justificativa, analise e veja a possibilidade de dar essa assistência ao executivo que tanto está precisando. Doutor Júlio, por favor, se possível. Sim. Boa noite, vereadores, boa noite a todo mundo que está presente, os funcionários, os colegas. Na realidade é o seguinte, uma vez que o projeto foi arquivado, certo? O entendimento inicial é de que não seria possível nós desarquivarmos através de uma iniciativa do próprio Legislativo, mas de repente com uma justificativa nova, vinda do Executivo no sentido de que o índice, ainda que de repente ultrapassado, isso se dá em razão da queda de receita e por conta que a demanda do jurídico continua a mesma, seria possível, em tese, de retomar a discussão e mandar plenário. Uma alternativa que
que de repente pode ser analisada pelo Executivo, é aquela que nós utilizamos na Câmara para fins de contratação do contador, porque a instrução normativa do Tribunal de Contas tem uma resolução que ela permite a contratação temporária de até 24 meses, inclusive para a função executiva, como aconteceu conosco com o contador. Então, seria perfeitamente possível que o município, através de uma contratação direta, sem teste seletivo, fizesse uma contratação de um advogado de forma emergencial por até 48 meses. Desculpe, até 24 meses. Então, supriria, seria uma solução rápida, ágil e que não demandaria a reapreciação, por exemplo, desse projeto específico pelo Legislativo. Assim, de bom tom, eu acredito que seria, se os vereadores concordassem, óbvio, seria interessante enviar um expediente, um ofício para o município sugerindo que a contratação do advogado fosse feita através da instrução normativa que já existe do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Resolveria o problema e eles conseguiriam, de forma bem ágil, com no máximo uns 15, 20 dias, resolver a questão e contratar um profissional. Doutor Júlio. Sim, pois não. No caso, será que essa normativa, por eles já terem no quadro dos funcionários, que nem no nosso caso ele não tinha, né? Só tinha um profissional. Então, deu certo a gente poder contratar por não ter um outro profissional. Lá por ter, será que eles vão contratar, vão liberar para contratar sem um teste seletivo? Na realidade, é que o seguinte, eles, assim, no meu entendimento, é possível de ser justificado, e essa justificativa aqui é a lógica. Existe hoje um servidor efetivo no departamento jurídico do município, mas nós sabemos que o quadro funcional do executivo não é só de um profissional, é de 2, certo? E que um desses se afastou por conta de interesse, a pedido ele se desligou do município, e o município passou a ser atendido por um único. Então, hoje, o município tem a necessidade, não existe tempo, de repente, para fazer concurso, até porque, nesse momento, você não pode fazer concurso porque a regra eleitoral não permite. E, por outro lado, existe a demanda, que, através de uma certidão expedida pelo cartório civil da comarca e pelo cartório, por exemplo, da Vara do Trabalho de Castro, vai provar a quantidade de demandas que existem e que, humanamente, é impossível que só um profissional consiga dar conta. Então, por conta de ter um hoje lá, eu acredito que não é empecilho para que seja feita a contratação dessa forma. Tranquilo, o presidente vê que, na realidade, a Comissão de Legislação arquivou o referido projeto baseado na inconstitucionalidade do mesmo, né? Inconstitucionalidade só com relação ao índice, né? Então, tipo assim, eu achei fraco ainda o argumento por não visualizar a questão da arrecadação que caiu muito, né? Aí, por isso que eu mencionei, né? Tipo assim, não foi argumentado por que a arrecadação do município caiu nesse período e fez o índice subir, né? Porque é uma coisa lógica que aconteceu em todos os municípios do Paraná. Então, não sei se cabia a inconstitucionalidade do mesmo. Mas tudo bem, vamos estudar qual que é a melhor possibilidade aí para a gente poder sanar essa dificuldade que o município vem passando. Eu gostaria de complementar uma coisa, com a licença do presidente. A questão que dificulta um pouco a reanálise desse projeto é porque, uma vez que ele foi arquivado, ele não poderia ser reapresentado pelo Executivo neste mesmo ano, certo? Então, talvez um expediente do Executivo pedindo o desarquivamento e a reanálise demandasse uma análise por nós do jurídico para ver a possibilidade de que isso acontecesse. Também é uma alternativa. Mas, em princípio, ainda que hoje a realidade fosse outra com relação a índice, não seria possível de reapreciar porque já aconteceu um arquivamento nesta legislatura, daí não daria. E nesse ano, então, por a impossibilidade legal, não seria possível. Mas, até onde eu lembro,
nada há que impeça, de repente, um pedido de desarquivamento de uma proposta arquivada. Não havendo previsão legal que proíba, em princípio seria possível pelo menos que eles pedissem um desarquivamento e fundamentassem a questão da necessidade com base no fato de que o índice hoje reduziu em razão da queda de arrecadação e que isso não tem uma relação direta com o extrapolamento da despesa com o pessoal. Por favor, mais alguma colocação? Depois nós vamos analisar com o doutor para ver. Vamos ver a possibilidade mais fácil, né? Na sequência, a gente vai entrar em contato novamente a respeito do mesmo, para ver da possibilidade do jurídico aqui, também da vontade do executivo, que a gente sabe que é extensa, na intenção de melhorar para o próprio usuário, que é o povo piraiense. Então, isso a gente vê a necessidade e sabe do interesse do executivo em melhorar. De repente a gente entra em contato, há uma possibilidade de ter alguma saída para o referido problema. Mais uma colocação, nobres companheiros, por favor. Não tendo mais nada a discutir. Por favor, Luciano, por favor. Fazer mais uma pergunta pro. No caso, acho que nós temos mais um ou dois projetos aí de superávit, né? Na Câmara. Quanto à questão dos... Tem, né, Gabi? Quanto à questão dos superávites, eu já procurei entrar em contato com companheiros no sentido de que, já que é superávit, há necessidade do povo fazer uso do dinheiro que é do próprio dinheiro público, não caberia, pela lei tudo bem, mas quanto à posição de cada nobre vereador, eu acho que seria justo, se existe um recurso de superávit do executivo, deveria ser liberado para que fosse feito aquilo que é de necessidade. Comentei isso a respeito, se encontrava como secretária parlamentar, devido ao afastamento das outras por alguma atitude normal, e fiquei sabendo de que um projeto de 45 dias estava com 42 dias, um outro de 22 dias estava com 21 dias, então não vi nada de interessante em segurar os mesmos, de repente acabando prejudicando o município, o prefeito. Sei que há uma facilidade devido ao tempo não ter esgotado ainda, mas também vejo a necessidade de que os projetos fossem levados em frente para benefício do município. Vamos fazer aí, senhor presidente, vê aí na semana que vem, aí, na segunda, na terça, a possibilidade, vamos votar esse projeto aí, vamos fazer um extraordinário e vamos votar. Já sei que tem a posição da maioria das comissões, de alguns membros das comissões. Acho que não é contrário a isso, a gente já for... Então, vamos convocar o presidente para uma reunião e ele que manifesta o voto favorável ou contrário. A colocação do nobre companheiro, o presidente da comissão, companheiro Márcio, é livre, né? Ele pode se manifestar ou contrário ou favorável. A convocação, eu gostaria de levar a conhecimento do jurídico, perguntar ao jurídico, a convocação do parecer antes do prazo último, antes do último prazo, cabe ao presidente? Tá. Não, na realidade é o seguinte, uma vez que o prazo não está vencido, nós não temos previsão no regimento interno de que possa haver convocação do presidente da comissão ou dos membros de comissão para que eles opinem a respeito de matéria colocada para análise. Então, uma vez que o prazo não está vencido, não haveria, de repente, fundamento legal para convocar o presidente para falar a respeito da matéria. É apenas uma convivência entre pessoas
para ver da possibilidade de um bom entendimento e uma vontade própria. Exatamente. Ouça para ele. Eu acho que esse projeto é bom, né? Porque nós precisamos mais profissional na área de saúde. Muito bom esse projeto. A gente continua aguardando a posição do presidente da Comissão de Justiça e Redação. E assim que, se ele sentir a vontade, mesmo a gente sabendo que o prazo ainda não está terminado, se tivesse terminado, a gente colocaria em plenário, mas eu sei que ainda falta alguns dias e deixamos à vontade do presidente, se houver o bom interesse, de repente, já que há interesse dos demais, esperamos da vontade dele. Mais alguma colocação? Algum nobre companheiro quiser fazer, por favor, sinta-se à vontade. Não tendo mais ninguém a fazer comentário, nós agradecemos a presença dos companheiros, a maneira que se comportaram, da vereadora, do pessoal que nos fez um trabalho para que a reunião se tornasse realidade, o jurídico que nos acompanhou. E, em nome de Deus, declaro mais uma sessão encerrada.